Ela sentia culpa, mas nunca soube por quê. Não tinha cometido nenhum erro grave. Não havia feito nada imperdoável. E ainda assim, carregava no peito a sensação constante de estar devendo algo ao mundo, como se estivesse sempre em falta, como se precisasse compensar uma culpa que nunca lembrava de ter causado. Essa sensação, te parece familiar? A de carregar um peso, sem saber de onde ele veio? Desde criança, ela aprendeu a ser forte, mas não porque escolheu, e sim porque ninguém ao redor parecia poder ser. Ela cresceu em uma casa onde os sentimentos não eram explicados, onde as dores não eram nomeadas, onde perguntas ficavam sem resposta, e o silêncio fazia mais barulho do que qualquer discussão. Sabe aquela casa onde todo mundo sabe que algo está errado, mas ninguém tem coragem de dizer em voz alta? Onde a tensão flutua no ar, mas a vida segue como se nada estivesse acontecendo? Foi nesse ambiente que ela aprendeu suas primeiras lições sobre o mundo. E a primeira delas foi: observe antes de falar, ceda antes de pedir, cuide antes de ser cuidada. Sem perceber, ela começou a viver uma vida tentando consertar algo invisível. Ela se sentia responsável pela tristeza da mãe, pelo jeito duro do pai, pelos conflitos que nunca foram resolvidos, mas também nunca foram esquecidos. Ela absorveu a dinâmica da família e transformou em uma missão pessoal: a de manter o equilíbrio, a de evitar que o barco afundasse. Se a mãe estava triste, ela se sentia na obrigação de alegrá-la. Se o pai estava irritado, ela tentava não fazer barulho, não incomodar. Ela se tornou uma especialista em ler o ambiente e se adaptar, apagando as próprias necessidades no processo. Com o tempo, ela começou a carregar uma ansiedade que não combinava com a própria história, um medo que não vinha das próprias experiências, uma tristeza que aparecia sem aviso e não ia embora com explicações simples. Ela ia a festas, saía como amigos, conquistava coisas no trabalho, mas de repente, no meio de um dia bom, uma onda de melancolia a invadia. Uma angústia sem nome, um aperto no peito que a fazia se perguntar: o que há de errado comigo? Ela tentava encontrar razões na sua vida atual para justificar esses sentimentos, mas nunca encontrava. Era como tentar resolver uma equação com as variáveis erradas. O que ela não sabia é que a dor não nasceu nela. Ela veio de histórias nunca contadas, de perdas que ninguém na sua família elaborou, de traumas que foram empurrados para debaixo do tapete e acabaram passando de geração em geração. Ela herdou o que não foi curado, assumiu como dela o que nunca lhe pertenceu, e viveu por anos tentando ser a solução para dores que começaram muito antes do seu nascimento. Isso é o que chamamos de trauma transgeracional. É a bagagem emocional que nossos pais, avós e bisavós não conseguiram processar e, de forma inconsciente, nos passaram. Não por maldade, mas por falta de ferramentas. Eles fizeram o melhor que podiam com o que tinham. Mas o sofrimento não resolvido não desaparece. Ele busca uma forma de se manifestar. E muitas vezes, ele encontra essa forma na geração seguinte. Ela carregava o luto não vivido de uma avó, a frustração não expressa de um pai, os medos silenciados de uma mãe, e chamava tudo isso de sua personalidade. Chamava de seu jeito ansioso, sua tendência, a tristeza. Ela se definiu a partir de sentimentos que não eram originalmente seus, e por isso, a cura parecia tão distante. Como curar uma ferida que você nem sabe que existe? Como resolver um problema que não começou com você? Ela passou anos em um labirinto, tentando encontrar a saída, sem saber que o mapa que ela usava era de outra pessoa. Até o dia em que algo mudou. E não foi um grande acontecimento. Não foi uma tragédia. Foi uma pergunta simples, mas perigosa, que ela se fez durante uma crise de ansiedade. Essa dor é mesmo minha? Essa pergunta, feita com honestidade brutal, foi como acender uma luz em um quarto escuro. Pela primeira vez, ela parou de se culpar automaticamente. Parou de assumir a responsabilidade por tudo e todos. Parou de repetir comportamentos que não entendia apenas porque sempre foi assim. Ela questionou a narrativa que sempre viveu. E essa foi a chave que começou a abrir a porta da sua prisão emocional.
A partir dessa pergunta, ela começou a olhar para trás. Mas não para acusar ou para encontrar culpados, mas sim para compreender. Ela começou a conectar os pontos. Percebeu que muitos dos seus medos tinham nome e sobrenome, que o medo de ser abandonada ecoava a história de uma ancestral que foi deixada para trás, que a sua dificuldade em dizer não vinha de uma lealdade invisível à sua mãe, que sempre se sacrificou pelos outros. Percebeu que muitas das suas reações eram ecos de dramas familiares antigos, e que muitas das suas escolhas eram, na verdade, tentativas de ser leal à sua família, de pertencer, mesmo que isso custasse a sua própria felicidade. E ao entender isso, algo se quebrou, mas não de forma dolorosa. Quebrou o ciclo. Foi como se uma corrente invisível que aprendia ao passado simplesmente se partisse. Ela entendeu que não precisava consertar seus pais, não precisava salvar ninguém. Sua única responsabilidade era com a sua própria vida, com a sua própria jornada. A cura começou quando ela decidiu não repetir o que não entendia. Quando escolheu sentir o que era dela e devolver, com respeito, o que nunca foi. Devolver não significa confrontar ou culpar. Significa olhar para a história da sua família e dizer simbolicamente: eu vejo a sua dor. Eu a honro, mas ela pertence a vocês. Agora, eu escolho seguir o meu próprio caminho, livre desse peso. Ela não apagou o passado, mas parou de viver prisioneira dele. Ela aprendeu a diferenciar o que era dela e o que era do outro. Aprendeu a colocar limites saudáveis. Aprendeu que amar sua família não significava carregar as dores dela. Pelo contrário, o maior ato de amor que ela poderia oferecer era curar a si mesma, e assim, impedir que aquele sofrimento continuasse a ser passado adiante. Ela se tornou o ponto final de um ciclo de dor. Nem toda dor que você sente começa em você, mas a cura dela pode começar em você. Reconhecer isso não é deslealdade com sua família. É coragem. É maturidade emocional. É ter amor suficiente por si mesmo e pelos seus futuros descendentes, para não perpetuar o sofrimento. É sobre quebrar a corrente e começar a escrever a sua própria história, com os seus próprios sentimentos, as suas próprias alegrias e as suas próprias dores, aquelas que são verdadeiramente suas. Se essa mensagem ressoou em você, compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja carregando pesos antigos. Talvez essa pessoa esteja vivendo uma dor que nunca foi dela e ainda não saiba disso. Às vezes, uma simples pergunta é tudo o que precisamos para iniciar uma grande transformação. Obrigado por assistir e até a próxima.